Fala aí, meus bacanos do 8º ano, tudo certo? Então, né, vamos começar aqui direto no nosso negocinho de hoje. Não trouxe aqui uma explicação para vocês, eu trouxe uma situação e aí a gente vai desenvolvendo, eu acho que vai dar para ler aí, a gente vai desenvolvendo ao longo do vídeo junto, tá? Vamos lá, e aí eu vou explicando o que vai acontecendo. Vamos lá, ali de azul está escrito assim, ó, um grupo de 10 alunos de uma turma, né, tem implícito ali que é de uma turma, foi sorteado para uma pesquisa em aula. Que pesquisa era essa? Quantos irmãos você tem? E aí, deixa eu ver se dá para pegar mais aqui, porque eu acho que não estou pegando. Quantos irmãos você tem? E o resultado foi o seguinte, ó. O Adriano tem 3 irmãos, a Clara tem 2, Cláudio não tem irmãos, Natan tem 1, André 2, Flávia nenhum, Daniela 4 irmãos, Pedro, tá esquisito esse P, né? Pedro tem 3, Eloá tem 2 e Marcelo tem 2 irmãos, certo? E aí, o que a gente vai fazer com essa pesquisa? Na verdade, essa é uma pesquisa até bobinha, ela é pequena. A ideia dessa pesquisa seria, isso aí pode ficar a nosso cargo, já que não está claro no nosso texto, mas a ideia seria a gente ter uma ideia de quantos irmãos cada aluno da turma tem. E aí, por talvez ficar muita gente para ser pesquisada, para ser questionada, escolheu-se um grupo de 10 alunos para perguntar quantos irmãos cada um tem. Para não pegar a turma toda, que era muita gente. Tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai prestar atenção no quê? Nesse primeiro fato que eu falei. Ó, existia uma turma inteira, porém a turma inteira não foi pesquisada. Pegamos apenas uma parte dessa turma, via sorteio. Sorteamos aleatoriamente. Não escolhemos a dedo quem foram os alunos. Sorteamos. E aí, gravem bem esses nomes. A turma inteira seria a nossa população. Já que eu quero tirar uma conclusão acerca da turma. Ela é nossa população. Esse nome é que a gente vai dar. Tá? Só que a gente usou a turma inteira para fazer a pesquisa? Não, a gente usou uma parte. Essa parte a gente chama de amostra. Tipo quando você vai tirar sangue e chama amostra de sangue, né? Você não tira o sangue do seu corpo inteiro para a pessoa analisar. Você tira um frasquinho de sangue quando vai fazer exame. É uma amostra de sangue, é uma parte do que você quer analisar. Então, nesse caso aqui, ó, como eu quero chegar a uma conclusão sobre a turma inteira, mas é meio ruim eu pesquisar a turma inteira, eu vou pegar só um pedacinho dessa turma, que é o que eu vou chamar de amostra. Muito importante, essa amostra, ela tem que ser bem escolhida quando você quer fazer uma pesquisa qualquer com um grupo de pessoas ou de qualquer coisa. Por que bem escolhida? Porque depende do que você quer. Quando você quer uma coisa mais geral, uma coisa mais ampla, por exemplo, eu quero pesquisar alguma coisa da população do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um estado muito grande. Na verdade é um estado pequeno, mas tem muita gente. Você não vai pesquisar o Rio de Janeiro inteiro. Então é importante que, para levar em conta a opinião do estado inteiro, você não pode pegar só a opinião das pessoas de Nilópolis, por exemplo. Nilópolis não representa o estado inteiro. Você tem que dar um jeito, vou sortear as pessoas que eu vou perguntar o que eu quero perguntar. Beleza, faz o sorteio. Depois do sorteio, se você vê que essas pessoas estão bem espalhadas, como assim bem espalhadas? Ó, são pessoas de vários locais diferentes, tem pessoa de Macaé, tem pessoa de Magé, tem pessoa de Petrópolis, tem pessoa de Mangaratiba, tem pessoa de Nova Iguaçu. Está muito misturado, beleza. E outra coisa, aí entram vários outros pontos que a gente não vai entrar muito nesse assunto. Mas tem vários outros pontos, porque quando se fala de opinião, por exemplo, se for uma pesquisa de opinião, tudo importa. Onde a pessoa mora, a classe social da pessoa importa, tudo importa. Então, além de ver se essas pessoas estão bem espalhadas, você tem que ver o seguinte, será que é todo mundo da mesma classe? Será que todo mundo ouve o mesmo tipo de música? Será que todo mundo está no mesmo meio? Como assim no mesmo meio? Todo mundo mora só no campo, todo mundo mora só em comunidade, todo mundo mora só em área urbana. Muita coisa tem que ser levada em conta. Isso é complicado demais de se trabalhar. Complicado demais porque existe uma área especializada nisso. Então a gente não vai entrar nesse mérito. Eu só estou te explicando que isso funciona dessa forma para vocês entenderem que não é
não é que não é aleatório, mas que eu não posso escolher coisas que vão me dar resultados viciados. O que é um resultado viciado? Um resultado que foi direcionado para ser aquilo. Não posso, tem que ser espalhado, tá? Então, nesse caso, eu vou sorteio, os caras responderam aí. Beleza? Então, sabemos que a nossa população, que é quem eu quero analisar, é a turma, mas eu não peguei a turma inteira, peguei só um pedacinho dessa turma. Tá certo? E agora, para a gente interpretar essa pesquisa, para a gente até mostrar para alguém essa pesquisa, a gente tem que organizar as coisas. Porque, olha só, para você que está vendo aqui, já fica um pouco bagunçado, porque tem vários números espalhados e tal. Vamos tentar organizar isso aqui de alguma forma? Vamos. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai organizar uma tabela. Nessa tabela vai ter o quê? Vai ter o seguinte, ó. Bom, temos quantidade de irmãos aqui, não temos? Temos. E algumas quantidades se repetem. Elas vão aparecer um determinado número de vezes. Ah, professor, mas a quantidade de irmão também é número. Sim, concordo. Mas poderia ser cor. Qual é a sua cor preferida? Aí tem 4 pessoas que falam azul. Tem 2 pessoas que falam verde. Certo? Mas a gente vai tratar a quantidade de irmãos, a princípio, só para organizar, como uma informação não numérica. Ou seja, como uma informação qualquer. O que vai contar como informação numérica é a quantidade de vezes que cada informação aparece. Certo? Você vai entender melhor agora. Ó, vou botar aqui, ó. Essa é a informação que eu quero analisar. Quantidade de irmãos. Eu vou tratar isso como um dado não numérico. O que é um dado? É uma informação. Dados são informações, tá? Como uma informação não numérica. Eu vou fingir que isso não é quantidade por enquanto. Por quê? Porque eu quero quantificar, por exemplo, quantas pessoas têm 3 irmãos, quantas pessoas têm 2 irmãos. Beleza? Como é que eu vou organizar isso aqui? Bom, a gente vai fingir que eles não são números. Mas para ficar mais legal pra gente, vamos botar em ordem crescente? Ah, mas para ordem crescente eu tenho que lembrar que é número. Sim, sim, concordo. Mas eu digo para esquecer que é número porque eu não vou usar esses números para calcular nada. São só informações. Então, ó, eu sei que eu tenho gente que não tem irmãos. Eu sei que eu tenho gente que tem um irmão. Eu sei que tem gente que tem 2, que tem 3 e que tem 4 irmãos. E agora, o que eu vou ver? Deixa eu mudar de caneta, porque essa caneta ficou sem tinta. Agora eu vou ver o seguinte, o que eu vou chamar de frequência. O que é a frequência? Frequência é a quantidade de vezes que cada informação pesquisada aparece. Isso eu vou tratar como informação numérica, a frequência. O que é a frequência? É a quantidade de vezes que cada informação aparece. Quer ver só? Qual é a frequência de 0 irmão? Ou seja, quantos alunos tem nenhum irmão? Ou quantas vezes a informação 0 aparece? 1, 2, só 2 vezes. Então a frequência do 0 é 2. Aparece 2 vezes. Ok? Qual é a frequência da informação 1? Quantos alunos tem um irmão? 1 só. Quantos alunos tem 2 irmãos? 1, 2, 3, 4 alunos. E 3 irmãos? Quantos alunos tem 3 irmãos? 1, 2. Quantos alunos tem 4 irmãos? 1 só. Pronto, já fechei as frequências. O que eu vou verificar? Isso é só uma verificação, tá? Se eu tenho 10 alunos pesquisados, a soma das frequências tem que ser 10. Por quê? Porque eu estou contando quantos alunos tem essas quantidades de irmãos. Ora, a quantidade total de alunos tem que ser a quantidade total de alunos que eu dei lá. Então tem que ser 10 alunos ao total. Vamos ver? 2 mais 1, 3, mais 4, 7, 8, 9, 10. Beleza, conferi, tá todo mundo aqui, tá tudo certo. Então eu organizei as frequências ali. Ok? Está organizado uma tabelinha de quantidade de irmãos com frequência. Bonitinha, bela para você. Repara só como é que já está mais organizado. Ó, aqui estava tudo espalhado.
Aqui já está mais organizado. Aqui já está mais organizado. Porque você consegue entender melhor, você precisa ficar catando os dados. Você já organizou, você já fez a catação de dados e organizou. Então quem for ler já vai entender melhor aqui do que ficar procurando ali. Não é isso? É uma simples organização. Uma coisa a mais que a gente vai poder fazer é pensar no seguinte, ó, pensar em 3 coisinhas. Repara, eu estou falando isso tudo e ainda não te disse qual é o assunto que a gente está estudando. Olha o desenvolvimento. Então, olha só. A gente pode pensar em 3 coisinhas que eu vou apresentar a vocês agora. Na verdade, uma vocês já conhecem. As outras 2 talvez não. Que são o seguinte. Mediana, média e moda. Moda mesmo. O que são esses 3 caras? A média você sabe o que é, a gente já viu no passado. O que é a média? Se eu fosse distribuir as informações para todo mundo, de forma igual, quanto cada um teria? Isso é a média. O que é a mediana? Mediana é o valor do meio. Eu vou organizar os valores e ver qual é o valor do meio. E o que é a moda? A moda é o valor que mais aparece. É o valor que tem a maior frequência. Ok? Certo? Bom, então vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Só uma informação aqui. Média, mediana e moda, a gente vai lidar com esses dados quando a gente estiver falando de informações numéricas, tá? De dados numéricos. Olha só. O dado que eu estou pesquisando é um dado numérico. Eu fingi que ele não era número só para organizar, mas a gente sabe que ele é um dado numérico. Então a média, a mediana e a moda só aparecerão quando eu falar de dados numéricos, certo? Porque não faz sentido eu fazer uma distribuição de algo que não é quantidade, que não é número. Não faz sentido. Se eu estivesse pesquisando, por exemplo, pratos preferidos. Lasanha, estrogonofe, churrasco, sei lá, comida oriental. Não faz sentido eu fazer uma média de coisas que não são valores. Não faz sentido eu ver quem é o valor do meio de coisas que não são valores. Tá? Então, olha só. Lembrem, eu tô falando disso aqui, exemplo numérico, porque vai ficar o mais completo possível, tá? Mas você só vai lidar com média, mediana e moda quando você tratar de valores numéricos. De quantidade de coisas, de idade, de altura, certo? Qual é a idade das pessoas da turma? O 8º ano, vocês estão entre 13 e 14 anos, não é isso? Ou 13 e 15 anos, não sei. Então vai ter muita gente com 13 anos, vai ter muita gente com 14 anos, vai ter pouca gente com 15 anos. Repara, as idades são dados numéricos. Dá para eu tirar a média, a mediana e a moda, tá? Vamos lá. Quem é a mediana? Mediana é o valor do meio. Ou seja, organiza os valores os dados que você colheu em ordem, e a mediana é o valor que fica exatamente no meio. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 dados. 5 informações. 2 para cima e 2 para baixo. Por que eu fiz para baixo e para lá? Porque são valores menores, né? Menor é para baixo. Quem é o valor do meio? É o 2. É o 2. Então a mediana nesse caso aqui é o 2. Por quê? Porque ele é o valor que está exatamente no meio dentre os dados que eu pesquisei. Certo? Para que serve a mediana? A mediana vai servir, no geral, só para eu ter uma ideia de, quando eu for tirar a média, por exemplo, para ver se está próximo ali da média, né? Porque a gente já viu aí, não sei se vocês vão lembrar até do Luiz ano passado que falou disso, que é como se eu fosse distribuir os valores, né? Quebrar os valores e distribuir, mais ou menos isso. Então, lembra que eu falei o seguinte, a média, ela é mais ou menos o valor do meio. Ela pode não ser o valor do meio em muitos casos, tá? Pode não ser em muitos casos. Mas se esses valores forem parecidos, forem próximos, tipo, ó, não tem ninguém muito distante aqui. O que seria um valor distante? Tem um do 4 pulou pro 10. O 10 já vai causar um problema. Ele já está longe, entendeu? Mas aqui está todo mundo muito próximo. Então a tendência é que a média seja próxima da mediana.
seja um valor próximo da mediana. Tá? A gente vai chegar na média ainda. Seja um valor próximo. Ok? Então, olha só. A mediana vai dar 2. Tá? O que é a moda? Moda, valor mais frequente. Ou seja, o valor que aparece mais. Qual desses caras aparece mais? Olha para a frequência. Ó. O 0 tem frequência 2. O 1 tem frequência 1. O 2 tem frequência 4. O 3 tem frequência 2. E o 4 tem frequência 1. Qual desses caras tem a maior frequência? O 2, né? Porque o 2 aparece 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4. Quem é a moda aqui nesse caso? A moda é 2 irmãos. Essa é a moda. Tá? Então a moda é o valor que aparece mais. É a informação, é o dado coletado que mais aparece. E quem é a média? A média é a distribuição, né? É como se eu fosse distribuir o total de irmãos pelo total de alunos pesquisado. É o total de irmãos, ou seja, tem que levar em conta a frequência, né? Ó, um irmão uma vez, um irmão. 2 irmãos 4 vezes, são 8 irmãos, né? Ó, 2 da Eloá, com 2 do Marcelo, com 2 da Clara e 2 do André. São 8 irmãos. Então eu vou somar todas as quantidades de irmãos e dividir pela quantidade de alunos pesquisados. Essa é a média, tá? O que é a média? A média é aquela que a gente já viu no passado, é igual. Média. Distribuição unitária de dados. Certo? Vai ser isso aqui. Como é que eu vou lidar com isso aqui? Agora eu vou ter que fazer a conta. Eu vou ter que contar o total de irmãos que eu tenho. Você pode usar a média aritmética ponderada? Pode, até porque é a mesma coisa que a média aritmética, só é um macetinho. O que é a média aritmética ponderada? Em vez de eu somar tipo o 2 4 vezes, fica 4, tá certo. 2 mais 2 mais 2 mais 2. 3 mais 3. De ficar somando o valor repetido, eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 4, então 2 4 vezes, mais 3 vezes 2, certo? Então vai ser o seguinte, ó. Na verdade, o que eu vou fazer é contar no dedo mesmo, tá? Vamos contar geral a quantidade de irmãos aqui que tem. Ó, quantos irmãos tem? 3, com 2, 5, 5, 6, 7, 8, continuo no 8, 12, 15, 17, 19. É isso mesmo? Vamos contar de novo? 3, 5, 5 mais 0, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, mais 0, 8, mais 4, 12, mais 3, 15, mais 2, 17, mais 2, 19. Então são 19 irmãos ao total, divididos por quantos alunos pesquisados? Por 10 alunos. 19 dividido por 10 vai dar 1,9. É estranho falar uma pessoa, vírgula 9? É 1,9 pessoas? É. Mas é só um dado aproximado. Então qual é a média de irmãos aqui? Aproximadamente, a gente trabalha com esse termo, aproximadamente 2 irmãos por aluno. Olha o que eu tinha falado. A média é um valor muito próximo da mediana, que foi 2. Certo? Tá aqui, ó. Ok? Então são valores muito próximos, ainda mais quando esses dados estão próximos. Tá? Então vimos aí, média, mediana, moda. Nós vimos o conceito de organização de dados, vimos o conceito do que é amostra e do que é amostra e população. Certo? Para fechar, o que a gente acabou de ver? Eu acabei de apresentar para vocês, meus caros, o assunto de estatística. O que é estatística? Estatística é você coletar, presta bem atenção, coletar, organizar, analisar e depois exibir, mostrar esses dados para alguém. Certo? O que a gente fez aqui? Coletamos os dados de mentirinha, porque eu já dei os dados coletados,
organizamos os dados numa tabela, analisamos esses dados, a gente viu quem era lá a quantidade do meio, a gente viu quem era o cara que aparecia mais, a gente viu a média de valores ali, certo? E a gente falta a parte de exibir os dados, fica para a próxima aula, tá? Mas a gente vai exibir os dados em gráficos. Esses gráficos vão exigir que você tenha o conhecimento de plano cartesiano, mais um pouquinho, só para ter uma ideia, tá? E a gente vai trabalhar também com porcentagem na próxima aula. Professor, estatística é simples assim? Cara, então, o conceito é. Mas, por exemplo, tem coisas que são muito complexas. Você tem que levar em conta uma infinidade de assuntos, de dados para você analisar, tá? Por exemplo, qual era o nosso objetivo com essa pesquisa? Era só ver quantos irmãos tem, em média, numa turma. Só isso que a gente queria, né? Mas se o teu objetivo for uma coisa mais difícil, fosse assim, por que que o pessoal, não sei, por que que o pessoal da periferia tende a curtir determinado tipo de música? Você tem que fazer um estudo envolvendo um monte de coisa, analisar um monte de coisa, fazer vários gráficos, porque é uma coisa muito subjetiva, sutil. Entendeu? Então é isso. Vamos encerrar aqui. Os conceitos são esses. Próximo a gente começa a trabalhar gráficos. Aí eu acho maneiro também.